Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Temos estudado esses dias algo que nos leve à reforma protestante. O agir de Deus na história para trazer de volta à igreja a sua pureza, sua fidelidade doutrinária. Um agir de Deus dando à igreja a possibilidade de trilhar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que está em Cristo Jesus, resgatando a sua fé, resgatando o seu propósito de fazer discípulo entre as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Grande proposta de Deus na missão da igreja, de ir a todos os povos, tribos, aldeias, fazendo discípulos, cumprindo a sua missão, no revelar, no pregar fiel da sua palavra. A reforma protestante vai trazer a igreja de volta aos caminhos do Senhor, aos caminhos da fé cristã. Vai ajudar a igreja ou possibilitar a igreja a rever as suas ações, a se corrigir das suas falácias, a quebrantar o seu coração e, de fato, se voltar para o Senhor com fidelidade. Temos olhado esse agir de Deus na história e glorificamos a Deus, porque já vimos que é resposta de Deus à oração até de Abacuque, avivando a sua obra no decurso dos anos, tornando-a conhecida no momento da sua ira, lembrando-se da sua misericórdia, é o que vimos quarta-feira passada. Hoje queremos ver o agir de Deus, as causas que formam os pilares da reforma. Quais são as grandes verdades que a reforma protestante defendeu para trazer a igreja de volta ao caminho do Senhor, ao princípio, ao propósito genuíno da fé cristã? Há alguns pilares que nós chamamos também das 5 solas. São pilares que foram estabelecidos 200 anos depois da reforma, mas que vêm e que surgem na vida da igreja, depois de avaliar todo o caminho que a reforma viveu, todo o procedimento que a reforma protestante exerceu junto à igreja, junto à fé. São valores, são princípios que o cristão não pôde, não deveria abrir mão, e não deve abrir mão em todo o tempo do seu serviço à causa do Evangelho, para corrigir as corrupções ou para se livrar, de ações pecaminosas que nos distanciam do Senhor, para não deixar o nosso coração ser seduzido pelo engano, pela mentira que às vezes é pregada, é proclamada em nome de Deus. A reforma protestante nos dá esse alerta: a igreja pode se corromper. Por isso ela deve sempre rever os seus princípios, os seus valores, e especialmente o modismo que às vezes surge no meio da igreja, observando conforme as Escrituras, se é assim mesmo que Deus nos ensina. Porque a Escritura é a fonte da vida, é a regra de fé e prática, é o revelado do Senhor para o nosso coração, para o seu povo, é o que nos vivifica, é o que nos coloca no caminho certo, é o que nos instrui para as decisões, para as escolhas adequadas dentro do princípio, do propósito de Deus, o nosso Pai, para nós. Quero começar cantando um outro hino hoje, o hino 350, que fala da palavra de Deus como a fonte de vida para a igreja, fonte real de vida, fonte clara, vivificadora. Hino de número 350 do Novo Cântico. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos viestes conceder, nos vieste conceder. Ao abrir
abrimos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Semana passada eu mencionei que a igreja, para esconder os seus erros, para conduzir o povo, o cristão, junto aos engodos da sua proclamação, eles tiraram da mão do povo, da mão da igreja, da mão dos fiéis, as Escrituras, 1229 da era cristã. Mandaram recolher dos templos os escritos bíblicos, para que o povo não pudesse observar se era assim mesmo que Deus os ensinava, se era conforme os dogmas que a igreja pregava, se era conforme o anúncio, a homilia proclamada nos púlpitos pelo clero. A igreja estava se corrompendo, a igreja ia sendo pressionada por aqueles que observavam o agir da igreja diante das Escrituras e clamava por um retorno às Escrituras. Mas o clero da igreja continuou com a Bíblia na mão. Aliás, foi dito que o clero tinha autoridade para examinar as Escrituras, capacidade divina para interpretar as Escrituras, e os leigos não. Os leigos não sabiam, não podiam, não tinham capacidade. Mas o clero sim, por isso a palavra do clero era a palavra verdadeira, era a própria palavra de Deus, era a palavra que o povo deveria confiar, era a palavra a qual o povo deveria seguir, obedecer. E é por isso que muitas coisas entrou em conflito com as Escrituras, porque entre a palavra do clero e a palavra da Escritura, o povo não tinha como agora observar o que a Escritura dizia. E era facilmente enganado pelo clero, que ia acrescentando na vida da igreja alguns erros, alguns pecados. Ia se realizando na vida da igreja alguns rituais, em nome de Deus, que Deus nunca já havia determinado ou proclamado que fosse realizado. Ia se passando por verdade e mentiras, que as Escrituras condenavam, mas não podiam ser observadas senão pelo clero, mas o clero tinha as Escrituras nas mãos. Lutero tinha também as Escrituras, foi estudante de teologia, já era do clero, já era pregador junto à igreja, já usava do púlpito, já tinha nas mãos a bendita palavra de Deus, que iluminava o seu coração, que vivificava a sua alma e que trazia para Lutero a possibilidade de clarear a mente dos seus ouvintes, dos seus fiéis, com respeito à verdade de Deus e as ações da igreja. Então, firmado na palavra de Deus, Lutero vai ler alguns textos que vai chamar muito a sua atenção, que vai mexer muito com o seu coração, com a sua alma. Eu quero ler aqui com vocês um desses textos, Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, verso 16, verso 17. O apóstolo Paulo está falando da justiça de Deus que vem pela fé em Cristo Jesus, a boa nova que nos é pregada, a boa notícia que é anunciada aos homens, o Evangelho, o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus que vem glorificar na terra a glória do Filho unigênito do Pai, que vem cumprir o propósito de salvação, que vem consumar a obra redentora, entregando a sua vida, vertendo o seu sangue. Paulo está dizendo de que esse evangelho, sustentado por Deus em Cristo, obra redentora realizada pelo poder de Deus em favor do pecador, ele levava na sua vida, ele anunciava às cidades, aos povos, aonde Deus o conduzia nas viagens missionárias, plantando igrejas, e estabelecendo o princípio da fé, dentro da obediência à palavra de Deus, o ensino de Cristo. Então ele vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus
se revela pelo evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse texto chama muito a atenção de Lutero, porque ao contrário do que ele apregou, do que ele proclama, a igreja está dizendo que o viver do justo é o viver que segue o princípio, o dogma da igreja. De que a fé em Jesus, sem os rituais da igreja, não podiam abençoar o coração, a vida, a história do ser humano. De que o exercício de fé de uma pessoa, ao olhar para o Calvário e ver em Cristo o seu Salvador pessoal, não é suficiente para garantir-lhe a entrada nos céus e a eternidade de vida, de gozo com o Senhor. É preciso uma ação da igreja, um batismo que a igreja oferece, um ritual que a igreja exerce. E Lutero vai tendo a sua atenção voltada para esse texto, para outros textos das Escrituras, como também Efésios capítulo 2, onde ele vai encontrar a expressão de que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Onde o apóstolo Paulo, junto aos irmãos em Éfeso, vai proclamar que a salvação é fruto da graça de Deus, que se revela no Calvário por meio de Cristo, Jesus, o seu Filho. Que o ser humano não pode conquistar pelas suas obras, pelas suas ações, pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua obediência ao império ou pela sua obediência simplesmente à igreja, à instituição. Que não é algo que a gente conquista, que a gente compra com os tostões do nosso bolso, como pregava a igreja, de que uma timbalada de moeda no cofre da igreja representava a purificação de uma alma do purgatório. Como se o ser humano tivesse ações às quais ele pudesse dar, que viesse a comprar o seu perdão ou até a sua salvação, pelo seu procedimento, pela sua bondade, se é que somos bons o bastante para isso. A Bíblia diz que não há um justo sequer, e que todos, em razão do seu pecado, estão destituídos da glória de Deus. E somente a graça de Deus que em Cristo se revela, para o coração que crê, que exerce a fé no Filho de Deus que foi morto, no Cordeiro que foi imolado, que vertendo o seu sangue tira o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê já tem a vida eterna. Então é o exercício de fé. Fé em Cristo Jesus. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva à presença de Deus. Lutero, como tinha as Escrituras, teve a sua atenção voltada às Escrituras e observava nas Escrituras se era assim mesmo como a igreja proclamava, por isso vivia em constante conflito com a igreja, com os dogmas da igreja, com os princípios da igreja, com os rituais da igreja. E vai enfrentar agora de maneira muito dura, muito brusca, de maneira muito firme e leal às Escrituras, as indulgências do Papa Leão X no seu tempo, que envia líderes do seu clero também para a Alemanha, para instituir, para vender as indulgências no propósito de construir a abadia de Wittenberg, de enriquecer ainda mais os cofres da igreja, abusando da fé, da boa fé do povo, dos fiéis. A igreja se enriquecia vendendo relíquias dos santos e dizendo que quanto mais relíquias você tivesse, mais bênçãos você receberia de Deus. E agora ela vem com uma promessa, com uma proposta de que o perdão pode ser comprado, pode ser conquistado pelo esforço e pelo lucro do seu trabalho, que depois te dá condição de comprar da igreja a santificação que a igreja guarda dos santos que a igreja tem, dos santos que viveram a sua vida de santificação e ao serem levados para a eternidade deixaram nas mãos da igreja esse barril de santidade para ser oferecido àquele que peca, àquele que desobedece e que possa comprar da igreja essa graça, as indulgências de uma bula papal
declarava perdão de pecados para que eles pudessem pagar financeiramente pelo valor declarado pela igreja em razão das suas iniquidades. Lutero, então, vivendo aquilo tudo, ele vai fixar na abadia de Wittenberg, no dia 31 de outubro, as 95 teses. São teses que ele levanta contra a igreja, condenando as indulgências que a igreja estabelecia, dizendo ser uma ação antibíblica, uma ação imoral, uma ação de mentiras, de engodos, proclamado pela igreja, que conduzia o coração do cristão ao exercício de uma fé vã, vazia, ineficaz, que o levaria a um tempo de frustração, porque ele perceberia em determinado momento que aquilo que lhe foi oferecido não ia ser entregue. Aquilo que lhe era vendido, de fato já era fruto da graça de Deus, que em Cristo se revelou para nós na cruz. Somos salvos pela graça de Deus. Somos purificados pelo sangue de Cristo que já foi vertido. Temos a nossa justificação no preço que Cristo já pagou. Tudo que precisava ser feito, Deus já fez. E agora nós somos alvos da graça de Deus, quando exercemos a nossa fé naquilo que Ele realizou por nós em Cristo na cruz do Calvário. Por isso somos salvos não por obras, mas pela graça de Deus. O ser humano não pode alcançar, conquistar por si o perdão de pecados, nem por penitência, nem por indulgência. O ser humano não pode alcançar e comprar um pedacinho do céu pelas suas obras, pela sua bondade, porque um único pecado já nos condena a toda a eternidade, longe de Deus, sofrendo as mazelas das penas eternas no inferno. O salário do pecado é a morte. Mas há um dom gratuito de Deus que promove vida, vida eterna, no seu sacrifício, no seu amor demonstrado por nós em Cristo. Lutero tem nas mãos as Escrituras, e um dos pilares da reforma vai ser sola Escritura. Só a Escritura é a palavra de Deus. Porque a igreja proclamava que a palavra do clero era como se fosse a palavra do próprio Deus junto à terra, junto aos fiéis. E que a palavra do Papa, em determinados momentos, quando ele declarava os seus dogmas na vida da igreja, era como se fosse a palavra infalível de Deus, dada aos homens. Como aquela palavra antes, no Velho Testamento, proferida pelos profetas, no assim diz o Senhor. Essas revelações, elas cessaram. A revelação única e verdadeira de Deus ao nosso coração, à nossa vida, já havia sido declarada como um cano fechado das Escrituras nos anos 90. Mas nós estamos caminhando na história e agora a igreja volta a dizer que tem revelações duras, verdadeiras de Deus para os homens, revelações novas do Senhor com respeito ao seu propósito, ao seu querer, e que contradiz, inclusive, as Escrituras Sagradas, e que a autoridade da palavra do Papa ou da palavra do clero, junto a algumas verdades das Escrituras, elas se tornam iguais ou superiores às Escrituras. Lutero começa a perceber que só a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo lembra essa verdade a Timóteo e vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja vai dizer: toda a palavra do clero é a palavra que instrui, é a palavra que aperfeiçoa os santos, é a palavra que mostra aos santos o caminho certo para se andar, e mesmo que ela esteja contradizendo as Escrituras, ela tem uma autoridade maior do que a própria Escritura, do que a própria palavra de Deus. Porque vem como se fosse revelada por Deus ao clero da igreja e principalmente ao cabeça institucional da igreja, que era o Papa. Homens falhos, envolvidos pela corrupção, tragados pelo desejo de crescer na sua força política e de enriquecer os cofres da igreja com as suas ações, com os rituais, com os dogmas que a igreja vinha estabelecendo. Lutero se levanta para dizer: só a Escritura é palavra de Deus, só a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, inspirada pelo Senhor,
pode de fato aperfeiçoar o ser humano e nos apontar o caminho em que devemos andar, o caminho que está em Cristo. Sola Escritura. Essa é a regra de fé e prática. Essa é a autoridade máxima na qual devemos nos voltar para observar os caminhos da fé e para colocar os nossos pés nas instruções autênticas, verdadeiras, fiéis do Senhor. Só ela nos traz as promessas as quais Deus cumpre, e só ela é de fato a palavra infalível de Deus aos homens. A palavra de verdade, a palavra de vida. No Salmo 19, nós vemos algumas coisas sendo declaradas com respeito a essa Bíblia, a essa palavra bendita. Onde o salmista começa a declarar o revelar de Deus através da criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, uma criação que nos dá o conhecimento de fato da verdade de Deus, da existência de Deus. Mas somente a Escritura pode nos revelar de verdade o propósito de Deus, o princípio e a vontade de Deus para salvar o perdido. Enquanto a criação nos dá a consciência de que Deus existe, a Bíblia é aquela que vem nos revelar o propósito de Deus na sua existência, para alcançar o nosso coração e para fazer de nós seus filhos. E a partir do verso 7 do Salmo 19, você vai encontrar o salmista revelando as grandezas da Escritura e o valor também das Escrituras, nos revelando a graça de Deus e a perfeição da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, os mandamentos do Senhor são puros, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E o verso 11 vai continuar dizendo: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. O valor da Escritura sagrada. E o desejo do salmista de meditar na palavra de Deus, de continuar trilhando os caminhos da fé, firmados nessa palavra bendita, no verso 14, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, Redentor meu, rocha minha. Então, meus queridos, nós vemos que Lutero via a palavra de Deus com essa riqueza, com essas possibilidades, com esse valor de utilidade das Escrituras. Trazendo a instrução perfeita, o conselho sábio, o revelar de Deus, o querer do propósito de Deus aos homens, para nos ajudar na nossa caminhada, para nos instruir, para nos apontar o caminho correto, o caminho firme, o caminho da salvação, o caminho que leva a Deus, o caminho que nos traz salvação, o caminho que traz de Deus misericórdia e graça sobre a nossa vida. Por isso, a Reforma Protestante vai se firmar nessa grande verdade: Escritura, Bíblia acima dos dogmas. Só a Bíblia é palavra de Deus. Só ela é regra de fé e prática. É nela que devemos firmar os nossos passos, a nossa obediência ao Senhor, o nosso serviço prestado à tua causa, a nossa comunhão dos santos deve vir firmada e estabelecida na doutrina dos apóstolos. Jesus nos dá esse alerta, faz esse alerta aos seus discípulos. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, porque são elas que testificam de mim, do meu amor, do meu sacrifício, da minha entrega, da eficácia do meu sangue, da graça do Pai Celeste que me trouxe dentre os mortos ao terceiro dia e me deu ressurreição. Da certeza de que na palavra eu instruo, na palavra eu lanço os fundamentos, na palavra eu edifico a igreja, e eu dou para a igreja a condição de fazer discípulos. Quando ele encaminha a igreja para o mundo, para fazer discípulos, antes disso ele envia o Espírito para a igreja, e no capacitar do Espírito Santo ele vai dizer: vocês vão fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Aonde Deus revela, onde Cristo nos revela as coisas as quais Ele nos ordena viver e fazer? Na sua palavra. Por isso o alerta, examinai as Escrituras. Nenhuma palavra da igreja, do pastor, de um padre, de um líder religioso pode estar acima das Escrituras. E a igreja estava com princípios, com valores, com rituais, com dogmas, acima das Escrituras e precisava rever isso. Lutero está chamando a igreja de volta para a Escritura. A reforma protestante pede com que a igreja reveja os seus princípios, os seus valores, os seus rituais, observando as Escrituras e expressando a elas a sua obediência. Paulo louva os bereanos, porque enquanto ele proclamava as Escrituras e as verdades e o Evangelho de Cristo, do qual ele não se envergonhava, conforme ele anuncia aqui aos romanos, mas proclamava com amor, com vibração, os bereanos, quando podiam e tinham possibilidade, iam verificar nas Escrituras se era assim mesmo. Quando Paulo citava alguma coisa que foi dita por Moisés, eles iam observar no Pentateuco se Moisés tinha dito assim. Quando Paulo mencionava um profeta e dizia porque o profeta Isaías, ou Malaquias, ou Abacuque, nos trouxe a seguinte declaração, quando eles tinham oportunidade de observar o escrito profético, eles voltavam para aquele livro, para aquela palavra do profeta, para ver se é assim mesmo como Paulo dizia. Sendo Paulo o grande pregador do Evangelho, que os levava à boa nova de salvação em Cristo, que era o plantador da igreja e com certeza trazia na vida as marcas do próprio Evangelho de Cristo. Mas ele louva aqueles irmãos, porque não se deixavam levar apenas pelas suas palavras, mas buscavam ver nas Escrituras, confirmar nas Escrituras, se é assim mesmo. Irmãos, esse é um alerta para nós. A Escritura, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A minha palavra pode ser apenas a palavra de um pregador, a palavra de um homem. Eu posso dizer em nome de Deus o que Deus nunca disse. Eu posso levá-los por um caminho, conduzi-los por algumas ações, as quais o Senhor nunca quis, nunca ensinou. Mas eu posso fazê-los em o nome do Senhor. E a igreja estava fazendo isso, e o clero da igreja estava conduzindo a igreja dessa forma. E muitos erros estavam sendo cometidos, e os fiéis que vinham ouvindo, recebendo as instruções, sem poder observar nas Escrituras, estavam sendo enganados, estavam tomando por verdade uma grande mentira. E Lutero está alertando a igreja, está alertando os seus irmãos em Cristo, os seus membros, as suas ovelhas. Não é assim como a igreja tem dito. Não dá para se comprar perdão com dinheiro. Não dá para receber perdão de Deus a troco de penitência, de sofrimento. Não dá para se comprar um lugar no céu por conta de se receber o batismo de uma igreja. Não há garantia para herdarmos a vida eterna. O justo vive por sua fé em Jesus. A salvação é fruto da graça de Deus e não de ação dos homens, ou de rituais providenciados por religião. Lutero está dizendo, ouça o que a igreja diz, mas obedeça o que a Escritura tem ensinado. Ouça o que a igreja proclama, mas observe na Escritura se é assim mesmo. Nós temos que tomar a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Observar o que Deus nos ensina, o que Deus nos revela. Por isso a reforma protestante se sustenta num desses pilares tão gloriosos. Só a palavra de Deus, ou só a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Só ela serve para me conduzir no bom caminho. Só ela coloca os meus pés no caminho que devo andar. Só ela, de fato, me mostra as veredas que Deus preparou de antemão para que eu ande nelas. Com examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, só elas testificam verdadeiramente de Cristo e da sua salvação. Só a Escritura é palavra de Deus. O que passa disso é palavra humana. Observai as Escrituras, examinai as Escrituras. Sola Scriptura, um dos pilares da reforma
protestante. Outro é só a fé. O justo viverá por fé. É essa a proclamação do Evangelho. Fé em Jesus, fé no Filho unigênito do Pai, fé no sangue que foi vertido, confiança naquele que foi trazido dentre os mortos, porque o nosso Redentor vive, e é por isso que ele nos promete gloriosa salvação, vida eterna, vida com Deus, vida nos céus, no novo céu, na nova terra, aonde ele foi preparar de antemão para que onde ele esteja, estejamos nós também. Salvação só em Jesus. Só por meio da fé em Jesus. João Batista, quando contempla Jesus Cristo, aquele que ele batizou, sendo esse o precursor, ele vai apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a expressão de fé de João Batista com respeito a Cristo Jesus, a Jesus de Nazaré. Ele não é apenas um personagem na história, um novo profeta que surge, mas ele é o enviado de Deus que vai ser morto. O justo pagando pelos injustos. Seu sangue é sangue que purifica pecados, porque não, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o sangue tem que ser o sangue de um justo, um sangue puro, um sangue inocente, entregue, derramado em favor de pecadores. E Cristo veio para verter o seu sangue. Essa é a fé que a igreja exerce, que perdoa pecados, que promove vida para aquele que está morto, que dá esperança do viver de gozo, do viver eterno, do viver dos céus, para aquele que está condenado ao inferno, que traz a possibilidade do renovar da sorte, do restaurar da sorte, para aquele que vive no desespero, condenado pelos seus pecados, pelo salário do pecado que é a morte. Irmãos, esse é o segundo pilar da reforma, somente pela fé em Jesus. A igreja pregava que salvação podia vir por batismo, por estender de mão da igreja. Que a salvação poderia vir no perdoar de pecados, por penitências, por sacrifícios, por rezar certos números de Ave Maria ou de Pai Nosso, por sacrificar o seu corpo, por retalhar suas costas ou suas pernas, gerando purificação para a sua alma. No sacrifício do corpo, alcançando pureza para a alma. A igreja prega que você pode comprar perdão com o seu dinheiro. Comprar perdão para você, comprar perdão para o seu antepassado que já morreu, para livrá-los das penas eternas, para livrá-los do inferno. Comprar perdão para 20 anos, para 30 anos, para 10 anos, depende do valor que você pode dispor do seu cofre, para enriquecer os cofres da igreja. Comprar perdão para toda a história da sua vida e para toda a eternidade, se você conseguir, com seus recursos, adquirir uma bula do Papa Leão X, que promove e que declara que você está perdoado para sempre. Nos pecados que cometeu, nos pecados que ainda não cometeu. E muita gente andava com essas bulas nos bolsos, cometendo os pecados mais medonhos, os crimes mais hediondos, acreditando que são perdoados, porque já compraram e já adquiriram a bula papal do perdão. A igreja conduzindo o povo para caminhos fora da fé, fora da justiça, fora da fidelidade, fora da misericórdia de Deus, dizendo ao homem que ele pode alcançar aquilo que só Deus pode dar. Que ele pode conquistar aquilo que só a graça de Deus oferece. Perdão aos pecados, purificação do coração e da alma. A reforma protestante se ergue dizendo que o ser humano não pode conquistar aquilo que a graça de Deus oferece. De que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é fruto do amor de Deus que se revela na cruz graciosamente. Esse é o segundo pilar. Somente pela fé, meu irmão. Somente pela fé. Não é por obras, não é por esmolas, não é por sustento de orfanatos,
não é pelo bem que você consegue fazer, pelo cuidado que você consegue levar para o seu próximo. Essas coisas nós fazemos, mas elas não causam salvação. Elas são consequências daquele que é salvo. Nós não devemos fazê-lo por interesse de serem salvos ou de desejarmos conquistar a nossa própria salvação, porque o ser humano não é capaz de alcançar a salvação por si mesmo. Mas ele pode recebê-la gratuitamente no exercício da sua fé, da sua confiança no sangue de Cristo, derramado no Calvário, que nos purifica de todo pecado. É por meio de Cristo que chegamos a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma das verdades. É o caminho único, é a verdade única e suprema, que pode levar o ser humano até Deus. É por meio de Cristo. Não é por meio dos recursos, dos rituais da igreja, dos recursos nossos financeiros ou das nossas boas ações. O meio de se chegar a Deus, e o único meio, é por meio da nossa fé em Jesus. O justo vive por sua fé. E é a fé em Cristo que vai nos sustentar e que vai corresponder de verdade às nossas expectativas com respeito a perdão, com respeito à salvação, com respeito à eternidade com Deus, com respeito a mansões celestiais, com respeito à glória do porvir, da nova Jerusalém que Deus promete dar àqueles que são fiéis na sua fé em Cristo Jesus. Salvos, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A reforma vem para lançar a luz das Escrituras, a escuridão, a treva da igreja. É a Escritura que mostra o caminho, é ela que ilumina o pensamento, é ela que proclama a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará das falácias, dos engodos criados pelo coração humano, criativo. Mas mentiroso, que quer seduzir o seu pensamento, que quer seduzir a sua decisão, que quer seduzir o seu propósito de agradar a Deus e às vezes te coloca por caminhos os quais Deus não se agrada. Examinai as Escrituras para poderes exercer a fé que vence o mundo, que vence a morte. Fé em Cristo, fé salvadora, fé que nos leva ao paraíso, fé que faz de nós peregrinos nesse mundo, herdeiros do reino de Deus e da glória que está por vir. É por meio de Cristo, unicamente por meio da nossa fé em Jesus. Que Deus abençoe o nosso coração, que o nosso ouvido esteja sempre atento à voz das Escrituras Sagradas, que ela ilumine a nossa mente, que ela nos coloque no bom caminho, que ela traga a graça de Deus ao nosso coração, que ela de fato nos leve a um viver que glorifique o Senhor e que seja de fato eficaz no exercício da sua fé, da sua confiança. Quero orar e depois vamos encerrar com esse cântico que iniciamos, falando da riqueza da palavra de Deus para nos conduzir ao Senhor e para nos dar uma vida que glorifique o seu nome, que edifique a sua igreja e que nos coloque no caminho do abençoar grandioso Salvador do nosso Pai Celeste. Pai querido, nós te louvamos, porque recebemos do Senhor a sua palavra, e ela é viva, ela é eficaz. Ela nos demonstra o teu propósito, ela nos coloca no caminho que devemos andar. Ela revela ao nosso coração a bênção grandiosa da salvação que nos vem em Cristo Jesus. Jesus disse: elas testificam de mim, do meu amor, da eficácia do meu sangue, da verdade gloriosa da ressurreição de Cristo, que garante também a nova vida, a vida eterna para nós. Que observemos essa palavra perfeita, justa, que vem de Deus, que nos corrige, que tem a unção dos céus e que nos coloca no caminho da verdade, da vida que leva à presença do Pai Celeste. Que o nosso coração seja obediente à Tua palavra e somente à Tua palavra.
que nós possamos examiná-la a cada momento em que somos instruídos no exercício da nossa fé. Que ela seja a verdade suprema, a regra de fé e prática, para nos conduzirmos dentro do propósito, dentro do querer que o Senhor tem como instrumentos nas tuas mãos para fazer prosperar o teu reino e para proclamar este evangelho, do qual não devemos nos envergonhar. E que a nossa fé em Cristo seja a nossa segurança e a única segurança para alcançarmos de Deus perdão, para recebermos de Deus salvação, para podermos entrar e atravessar os portões celestiais firmados na nossa fé em Jesus e única e suficientemente firmados na fé em Jesus Cristo. No seu amor demonstrado por nós na cruz, na sua graça que consuma a obra redentora realizada por Deus, o nosso Pai. Pai querido, não deixe que o nosso coração se engane e não nos deixe em momento nenhum iludir, enganar qualquer pessoa com uma fé diferente dessa. Que o nosso olhar esteja voltado para a Tua Palavra e que a fé para a nossa salvação não seja em nós mesmos ou em algo que possamos fazer ou receber de algum princípio religioso, mas seja exclusivamente confiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sigamos os nossos passos, servindo ao Senhor com muita alegria e tendo um viver que glorifique o Teu nome a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Perdoe o momento em que nos conduzimos por nós mesmos, que confiamos na força do nosso braço. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude. Tem compaixão de nós, para nos tratar não segundo a nossa iniquidade ou pecado, mas segundo a sua graça grandiosa, que em Cristo se revela. Sustente a vida dos nossos irmãos, ajude-os nas suas lutas, nos seus desafios, nas suas incertezas. Que a Tua palavra seja aquela que ilumine os seus caminhos, que sirva de lâmpada para os seus pés, e que possa conduzi-los sempre à Tua presença, e aquilo, ó Pai, que alegra o Teu coração, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Quero encerrar entoando esse restante de cântico, então quero agradecer desde já a sua presença, a sua companhia aqui nesse estudo de hoje também. Semana que vem vamos falar um pouco mais também da reforma protestante, outros pilares que a reforma traz para resgatar a igreja de Cristo e para lançar luz da palavra de Deus ao caminhar da igreja, tá bom? Quero contar com a sua companhia no estudo também da semana que vem, encerrando esse tempo de fala sobre as verdades históricas e teológicas da reforma protestante. Hino de número 350, a palavra viva de Deus, os 2 últimos versos para edificação do nosso coração. Na leitura desta Bíblia, celebramos o Senhor, tendo pelo Teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando Teu louvor, entoando o Teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que Tua instrução produz. Desfrutamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Que a graça grandiosa de Deus, o nosso Pai, que a comunhão amável, benfazeja de Cristo Jesus, que a iluminação do Seu Espírito para compreendermos e obedecermos a Sua palavra, seja sobre nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.